Boa noite, galera. Meu nome é Diego Augusto e esse aqui é o canal Entreveiro de Ideias. Bom, gente, hoje decidi fazer mais um vídeo, né? O que não é muito normal, né? Fazer um vídeo por dia aí, geralmente eu demoro bastante, né? Mas eu fiquei com vontade, né? Devido à repercussão do último vídeo, que foi bem boa e tá sendo bem boa até. E eu pensei em falar um pouco e, e talvez até ser um pouco filosófico no que eu vou falar, né? Apesar de serem verdades. E depois no final do vídeo eu vou terminar lendo um pequeno conto, né? Porque para quem não sabe, eu sou escritor, já lancei livro, sou poeta, né? Além de ser professor de história, claro, né? E sou contista também, né? Quem quiser visitar o Recanto das Letras, onde está todo o meu trabalho, meus textos e dar uma olhada, né? Procure pelo autor Diego Tomasco. Me dá essa força aí, pode ler meus textos lá, né? Talvez você goste. Bom, eu queria fazer o seguinte questionamento: em que ponto a gente se perdeu, né? Quando foi que a gente, entre decidir entre ser progressista de esquerda ou ser conservador de direita, significava ser amado ou ser odiado pelos nossos amigos e pelos nossos familiares, inclusive, né? E eu posso dizer para vocês que isso não começou em 2017, 2018, com a ascensão, né, do Bolsonaro, né, que nada mais representava e ainda representa uma importante eh, porção da nossa população, né, que pensa como ele, né, que pensa que é uma pessoa limitada intelectualmente, uma pessoa que o seu herói foi o Brilhante Ustra, que foi um torturador, né, da época da ditadura militar, que torturou e que mandou matar muita gente, uma pessoa que o seu governo foi um desastre, todo mundo sabe disso, né? Que atrasou, por exemplo, as vacinas na época da pandemia, isso custou a vida de, no mínimo de 150 mil pessoas e por aí vai. Mas o que eu quero falar é o que se viu nesse período lamentável aí entre 2018 a 2022, mais ou menos, foi para mostrar quem somos nós de verdade, quem são as pessoas que estão na nossa volta de verdade, né? E quantos proto-fascistas tem na nossa volta, inclusive na nossa família e nosso ciclo de amizade. Quantas pessoas, né, são preconceituosas, homofóbicas, né, e têm ideias fascistas e negam um período, por exemplo, da ditadura, de repressão, né? E isso realmente foi muito triste, e é muito triste, mas serviu para nos alertar, para abrir nossos olhos, né? Então, por esse lado, eu diria que apesar de ter sido um período horrível, né, fez a gente acordar e ver que o Brasil não era isso que a gente pensava, era muito mais que isso, né? E que tinha o seu lado perverso, o seu lado obscuro, né? E porque isso existe há muito tempo atrás, não começou agora, né? Esse preconceito, esse ódio da elite contra os pobres, né? Isso começou desde a época do Império, tá? E depois da República Velha, né? Com a política café com leite, né? Onde essa elite que está viva até hoje, né? E que manda no país até hoje, que é egoísta, né? E que só pensa nela, sempre contribuiu, né, para colocar o pobre lá embaixo e se aproveitar dessa situação, né, e no Império, né, desde a época da senzala, né, e da Casa Grande. Então é uma elite que sempre foi e sempre vai continuar costurando, né, o poder na sua volta com muito egoísmo e para que as coisas aconteçam somente para eles, né? Essa que é a realidade lamentável, né? Haja visto, por exemplo, o golpe de 64, né? É, que foi um golpe que dizia-se contra o comunismo, mas que na verdade foi contra aquelas 10 leis do João Goulart, né? Que eram leis que nada mais eram, que não eram leis de esquerda ou leis comunistas, elas eram leis que iriam ajudar o trabalhador, né? O trabalhador e os mais pobres, mas não significava que ia ser um país comunista. E aí começou o golpe de 64, com as mesmas elites sempre mandando no país, né? Então, apesar desse período agora do Bolsonaro ter mostrado toda a realidade, né, dessas pessoas que nos cercam, que muitas vezes são nossos familiares,
né? E a única coisa que a gente pode tirar de, de exemplo é que a gente viu, né, que esse perigo do fascismo ele está muito mais perto da gente do que a gente imaginava, né? E é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Tomem cuidado, né? Estamos entre lobos e leões, né? Nem todos os que são de esquerda, progressistas, estão totalmente corretos, nem todo aquele conservador de direita é uma pessoa ruim e está totalmente errada, mas existem pessoas que realmente gostam, exaltam o período ditatorial, pessoas que têm preconceito contra minorias, pessoas que realmente têm esse pensamento fascista e que muitas vezes estão perto, muito mais perto da gente do que a gente imagina. Né? Quantas famílias hoje em dia não se dão, ou até mesmo se odeiam, amigos que se odeiam, que eram amigos e agora se odeiam por causa de política, né? É, eu, eu tenho alguns familiares e amigos que são, é, lamentavelmente, desse pensamento, mas eu procuro separar as coisas, porque senão a tua vida vira um inferno. E eu tenho muitas pessoas que são de direita e conservadores que não têm esse pensamento fascista, né, de preconceito, que exaltam a ditadura, né? Mas, né, cada caso é um caso. Então, dito isto, agora eu vou ler para vocês um pequeno conto meu que está lá no Recanto das Letras. Né? Volto a repetir, quem puder visitar o Recanto das Letras, procure autor Diego Tomasco. Ali tem os meus poemas, as minhas prosas, né? E tem os meus contos também, alguns de terror e de suspense, tá? E quem gostou do vídeo, né, dá like positivo aí. Quem não gostou, dá like negativo, não tem problema nenhum. E comente, tá bem? Agora eu vou ler esse pequeno conto aqui, que muito diz também, né, sobre o poder. O nome do conto é O Rei Sol. Um dia o Rei Sol estava triste e solitário. Então decidiu entrar na sala ou galeria dos espelhos. O salão era de uma opulência quase constrangedora. Sua imagem refletia-se por todos os lados, inclusive a sua tristeza. Ele sabia que o Palácio de Versalhes representava bem uma monarquia em decadência. Seu luxo almacenava a pior espécie de nobreza. O rei Sol acabara de descobrir que os espelhos não mentem.